Boa noite. Então, nós estamos completando 10 anos, né, de atividades. A professora Andréia, nossa colaboradora, o Walter desde o início aí, né, bem do início. E nós queremos começar a nossa reunião, porque é um bate-papo. O Rafael trouxe o bolo aqui para a gente, não vai dar para a gente comer, né, mas pelo menos é simbólico aqui, né, dessa celebração. Nós pedimos aos integrantes do grupo, às pessoas que puderam, né, para mandar alguma contribuição, ou escrita, ou mesmo em vídeo, e nós fizemos uma montagem, né, desses depoimentos. Então, a gente quer começar o nosso evento com esse vídeo, ele é de uns 15 minutos. Então, a gente vai começar com esse vídeo, né? Contando os depoimentos das pessoas, né? A Núbia está aqui, né? Participou do vídeo, o Lucas, o Walter. E viva pro Guaí! Bom demais, gente. Felicidades. Ver o Guaí nascer em 2011 não foi surpreendente. A busca pela agroecologia já era de muitos e de muitas. A surpresa maior vem a cada dia, vendo rebentar tanta semente boa por aí. E que venha mais 10 anos. Um abraço. Eu sou ex-estudante da Universidade Federal de São João del Rei, formado em Engenharia Agronômica em 2014. Eu tive a oportunidade de ser um dos membros fundadores do Grupo Guaí de Agroecologia em outubro de 2011. E eu tive oportunidade também, eu fui honrado de ser o primeiro coordenador discente do Grupo Guaí. No início não era fácil, mas com o apoio da professora Leila e do professor Latini, que estava conosco, a gente começou o grupo e consegui instalar o grupo no campus de Sete Lagoas, e hoje o grupo é um grupo do Brasil. E hoje estamos comemorando 10 anos de aniversário do Grupo Guaí. Desejo feliz aniversário para todo mundo que tinha passado no Grupo Guaí, e que essa semente boa que vocês carregam nos seus corações continue a crescer. Eu desejo todas coisas melhores para o Guaí, e a gente vai continuar a colaborar para esse grupo virar um grupo do mundo. Olá, meu nome é Paola, sou engenheira agrônoma formada pela UFSJ, Campus Sete Lagoas, onde eu conheci o Guaí em 2013 e fiz parte até o final da minha graduação. O Guaí não só me ensinou o que é agroecologia, como me proporcionou muitas vivências na prática junto aos agricultores orgânicos e agroecológicos da região, onde tive o prazer de ser orientada pela professora Leila, através do projeto do CVT, Fruto do Guaí também, e do Walter, com experiências maravilhosas junto aos agricultores, e todos esses saberes mudaram não só minha visão de vida, como também as minhas escolhas profissionais.
Sucesso ao Guaí, que venham mais anos de comemoração. E um abraço e saudade de todos vocês. Oi pessoal, eu sou o Douglas, engenheiro agrônomo formado pela UFSJ e vim aqui falar para vocês um pouco do que o Guaí representou e representa na minha vida. Durante os anos de 2014 e 2018, eu fiz parte do Grupo Guaí de Agroecologia como membro e tive a oportunidade de ser coordenador discente por um ano. No período no grupo, eu também tive a oportunidade de ser bolsista de iniciação tecnológica e industrial de um projeto parceiro e que representou o Sudeste brasileiro. O nome dele é Comboio Agroecológico. Essa porta se abriu graças às parcerias do grupo coordenado pela professora Leila. O despertar e o olhar agroecológico das pessoas envolvidas nesse meu processo me fizeram chegar aonde eu estou hoje, que é no mestrado em agroecologia pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV. Tudo isso também foi graças às oportunidades de envolvimento nos projetos dentro da própria UFSJ, na Embrapa Milho e Sorgo, a EPAMIG, a Emater, a Fundação Zoobotânica. E durante essa minha permanência, eu também fui bolsista do CVT Guaí. Oi gente, eu sou a Núbia, eu sou aluna de Engenharia Florestal da UFSJ. Eu entrei na universidade em 2017 e logo que eu entrei já passei a fazer parte do Grupo Guaí de Agroecologia. Agora, formando quase 5 anos depois, eu já passei pela coordenação e continuo como membro efetivo do grupo. Eu posso dizer que nesses quase 5 anos eu aprendi demais. Seja com a professora Leila, seja nos encontros, seja com a agroecologia em si, seja com outros membros, seja na coordenação. Então, eu sou uma pessoa muito mais feliz, muito grata a tudo que eu vivi e muito mais consciente também de tudo que a gente já passou, toda a história do Guaí e tudo que ainda temos pela frente. Agradeço a eles imensamente, porque foi através desse grupo que eu consegui chegar onde eu cheguei, a desenvolver o meu trabalho hoje, que é dentro da cosmética natural. Os meus estudos sempre foram direcionados para as plantas medicinais e as não convencionais, principalmente. E atualmente eu venho estudando as plantas brasileiras e toda essa construção de conhecimento e esse caminho, essa trajetória minha, foi grande parte dentro do Guaí e o que não foi dentro foi graças a ele. Então agradeço muito ao Grupo Guaí, desejo vida longa e que ele consiga trazer para outras pessoas, assim como trouxe para mim, crescimento, desenvolvimento e uma vida e um mundo mais sustentável. Olá, eu sou a professora Daniela, do Campo 7 Lagoas, e venho aqui dar os parabéns para o Grupo Guaí por esses 10 anos. Eu sou o professor Antônio, também do Campo 7 Lagoas. Eu gostaria, nessa oportunidade, de também parabenizar o Grupo Guaí por completar esses 10 anos de existência, na pessoa da professora Leila e de todos os colaboradores. Para nós é uma satisfação. Nós desejamos
Muitos anos de vida para o Grupo Guaí. Muitas felicidades, muitos trabalhos. Um grande abraço. Saudações agroecológicas. Meu nome é Júlia, eu faço parte do Guaí desde 2016, se eu não me engano, e eu gostaria de parabenizar o grupo pelos seus 10 anos. O Grupo Guaí, que na minha opinião é o melhor grupo de estudos do mundo, porque é um grupo que faz a gente crescer não só profissionalmente com os conteúdos que a gente aprende, mas também faz a gente crescer como pessoa. Porque eu gosto de dizer que existem duas Júlias. A Júlia que existia antes de eu entrar no grupo e a Júlia que existe depois de eu entrar no grupo, depois de eu ter conhecido todas essas pessoas maravilhosas e principalmente depois de ter conhecido a Leila, que é o coração do Guaí, o coração da nossa faculdade. Agradecer muito a ela por ser essa luz que ilumina, que carrega o Guaí. Agradecer também ao Walter, que eles dois são as pessoas que eu acho que mais incentivam o grupo a seguir em frente, e também todos os integrantes e os ex-integrantes, porque para ter 10 minutos de história, precisa de 10 anos de história, precisa de muita gente envolvida para dar certo. Durante a pandemia, por meio do Conversando Agroecologia, nós podemos ter uma troca imensa de conhecimentos por parte de diversos profissionais que se dispuseram a participar e conversar com a gente, trocar experiências. Essa foi nossa forma de tentar se manter ativo durante a pandemia. Mas a gente sabe que a agroecologia é feita de ação, de trabalho efetivo. Então a gente espera que nos próximos anos a gente possa voltar efetivamente com os nossos trabalhos, estar com os pés no chão, tocando na terra, porque a agroecologia, ela precisa se manter viva. Depoimento de Ana Paula Borges. Guaí, uma semente boa. Semente que em mim foi plantada e regada com tanto amor e humanidade. Foi dentro do Guaí que aprendi o que acontece na produção de verdade. Aprendi que produzir é muito mais do que simplesmente na terra a semente jogar. É preciso ter responsabilidade com os povos, com a água e com o ar. É muito grande a responsabilidade dentro da agroecologia. Vai além de se produzir alimento. Existe compromisso com a vida, com as pessoas, com as gerações futuras e a subsistência. Foi dentro do Grupo Guaí que aprendi a não simplificar os sistemas, produzir com a diversidade e respeitar o conhecimento adquirido através das vivências. Na agroecologia, aprendemos que o valor não vem através do dinheiro. O compromisso com a vida é mais importante e alimentar o povo com comida de qualidade vem em primeiro lugar. Sou grata por poder vivenciar cada mutirão, cada experimento, cada feira, cada reunião, pois só assim que me construí enquanto profissional. E para o agronegócio eu digo não. Ana Paula Borges. Deus nos deu vida, não renegue, nem desafie a criação. A vida é frágil, cuide, obedeça, só a Mãe Terra
Enfim, chegamos aos 10 anos do aniversário do Grupo Guaí de Agroecologia. Agradecemos a todos e todas por essa caminhada que sozinhos não chegaríamos aqui onde chegamos. Agradecemos principalmente aos agricultores, às agricultoras, aos docentes, aos discentes, aqueles que voluntariamente têm trabalhado nessa construção da agroecologia na região de Sete Lagoas e municípios vizinhos. Agradecemos o apoio da reitoria da UFSJ, aos pesquisadores técnicos e diretoria da Embrapa, da EPAMIG, da Emater, da Fundação Zoobotânica, que hoje se chama Parques e Jardins de Belo Horizonte. Todos eles e elas foram muito importantes até agora aqui. Continuemos assim semear sementes boas, o Guaí presente. Muito obrigada. Oi, Irene, que bom que você está aí. Então, muito obrigada por vocês terem ouvido aí nossa... Obrigada, Leila. Nós fizemos um vídeo de depoimentos, né? Paola estava, Núbia, Lucas, Walter, todos vocês que contribuíram aí, Júlia, né? Uma alegria ter editado aí o vídeo. Mas nós temos a presença da professora Irene, que também nos acompanhou por esse tempo todo aí, né? Irene, do Grupo Guaí, e a gente quer passar a palavra para ela, que ela vai ser nossa maestra hoje, para o nosso bate-papo. Na verdade, não, né? Eu acho que a gente pode até conversar e contar os casos juntos, né? Porque foi uma construção conjunta. Então, eu vou tentar passar algumas coisas aqui, mas eu não estou querendo ficar muito dando palestra, não. Eu não sei se o Douglas está aí, Leila? Não, o Douglas, eu acho, ele está trabalhando na área rural, nem sempre ele tem acesso à internet. Capim Branco, está ruim o som, o sinal. Ah, está em Capim Branco? Que maravilha, hein? Tá. Que joia. O que ele está fazendo lá? É Capim Branco ou Fortuna de Minas, Walter? Desculpa, Fortuna de Minas. Ele está lá no produtor de semente de milho orgânico. Ah, que ótimo. Apoio técnico lá. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, Irene, sim. Eu acho que você pode clicar como se tem tipo um livrinho embaixo, que aí vai ficar página a página. Eu acho que eu não quero. Hã? Eu não quero fazer isso. Porque se eu fizer isso... Não, acho que dá. Dá sim, ó. Senão a gente não vê direito. Então, mas é porque eu quero que ela fique... Eu vou interromper aqui e começar de novo. Eu não quero que ela fique cheia, porque eu não vejo vocês. Ah, tá, entendi. Mas eu não quero que ela fique meio apagada, não. Tá vendo agora? Sim, só que a gente está vendo a segunda. A segunda é a segunda mesmo. Então tá, isso mesmo. Agora tá só que ela tá aparecendo... Tá mudando. Mas tá aparecendo do ladinho aqui, não tá? Isso, também. Do lado e no meio. É, porque daí eu consigo ver vocês também. Então fica meio ruim, mas assim, eu prefiro porque eu consigo ver. Então, eu acho que é importante a gente perguntar primeiro o que é um núcleo, né? O que é um núcleo de agroecologia? O que é um núcleo de agroecologia? E aí, o Guaí é um exemplo. O Guaí é meio um CVT, né? O CVT tinha uma outra proposta. Eram 2 tipos de núcleos que a gente tinha. Um que a gente chama ainda, né? De núcleos de estudos em agroecologia, que era o NEA, e o outro que a gente chama de CVT. Só que as diferenças são tão pequenas, e, na verdade, é muito mais em função da política pública que saiu um edital específico. Mas, se a gente for olhar na história mesmo, os núcleos de agroecologia, a raiz dele está onde, Leila?
que você participou primeiro, na sua fase de jovem lá em Alegre? Do Capixaba, né? Criação de um núcleo, né? Na época a gente não chamava agroecologia, falava agricultura ecológica, né? Eu sou mais antiga que você, a gente chamava de agricultura alternativa. E sim, a gente não quis, nós discutimos na época que a gente poderia colocar agricultura alternativa, mas o Capixaba, desde o início, falou, não, a gente não quer fazer uma coisa alternativa, a gente quer um caminho ecológico. E quando que fundou o Capixaba? E quando que fundou o Capixaba? O Capixaba tem mais de 30 anos, né? Foi em 87, 88. Então, porque é 88, por aí. Porque este debate de que nós não queremos uma alternativa, nós queremos alguma coisa, ele já se fazia presente nos encontros de agricultura alternativa. Lá em Cuiabá, por exemplo, já tinha esse debate. O núcleo de Viçosa, e já existia grupo também em Alegre, só que não chamava Capixaba. Então, o anterior ao Capixaba, que era a agricultura alternativa, a gente tinha em Viçosa, tinha na Rural do Rio, e a gente já questionava esse termo, agricultura alternativa. E não é à toa que também não é agroecológico, é ecológico, porque quando é em 89 é que é traduzido o livro Agroecologia, as bases científicas da agricultura alternativa, que daí a gente começa a chamar de agroecologia. Mas é esse debate da década de 80, esses grupos nas universidades, esses grupos de agricultura ecológica, de agricultura alternativa, então o nosso era GAV, Grupo de Agricultura Alternativa, que é lá de 82, 83, anterior a isso era o ALFA, o Capixaba, lá que a Leila fez parte, isso que está na base da construção dos núcleos de agroecologia. Isso é muito importante a gente saber, porque isso é uma construção dos estudantes. Mas quando é em 2010, é que aparece a primeira política pública de apoio aos núcleos. E por que essa política pública aparece? A gente sabe que construir a contra-hegemonia dentro das universidades é muito difícil. Então, tinha um grupo que já debatia a formação da agroecologia nas universidades, nos institutos federais, e esse grupo era um grupo do Ministério, muito puxado pelo Ministério da Agricultura com o MDA, fazia parte Virgínia, fazia parte Rogério Dias é lá da época dos grupos de agricultura alternativa, Virgínia também, e aí isso é uma história longa, que eu não vou entrar, né, nessa história anterior, mas esse grupo, eles perceberam que talvez uma das formas de apoiar a educação nas universidades, nos institutos, é aquilo que mineiro gosta de falar, né? É comer pelas beiradas. Porque a gente sabe que é muito difícil você mudar o currículo, esse é um processo, né? E nesse processo eles pensaram, então, vamos apoiar estes grupos que constroem a agroecologia dentro das universidades. Esses grupos tinham muito a ver com os grupos de agricultura alternativa, com os grupos de agricultura ecológica. Então, eles decidem a buscar, a batalhar para políticas públicas que apoiem esses grupos, esses núcleos, né? Aquele conjunto de pessoas que já fazia agroecologia na universidade. Aí tem, então, em 2010, o primeiro edital de apoio aos núcleos de agroecologia. Aqui em Viçosa, a gente construiu o Agroecologia de Saberes. A gente chamava o projeto de Agroecologia de Saberes. E aí foi o primeiro projeto de núcleo. Nessa época, tinha esse edital, ele tinha várias linhas. E uma das linhas dele, ele chamava de extensão inovadora, uma coisa assim. E nós fizemos um projeto. Nós fizemos um projeto do comboio. E por que a gente fez o projeto? A gente chamou de comboio, porque a nossa ideia, a gente começou a perceber que aqui na Zona da Mata tinha uma relação muito... a gente, por exemplo, eu fui em Pedra Dourada anteontem. Eu fui em Pedra Dourada passando por Carangola. Aí a gente quase chega no Espírito Santo, pertinho de Alegre. Aí a gente vira em Carangola e vai para Pedra Dourada, quase no Rio de Janeiro. Então, a gente está na esquina, Minas, Rio e Espírito Santo.
E nós falamos, essa separação Espírito Santo, Minas e Rio é falsa, porque a gente tem muita identidade. Então, se a gente vai lá no Espírito Santo, eu até esqueço que eu estou em Minas, estou no Espírito Santo, porque eu não estou em Minas. A gente tem muita identidade. É um território puri, né? Um território dos povos originários aqui. E a gente falou, nós temos que nos conhecer e nos reconhecer enquanto essa identidade. Então, nós fizemos um comboio que era para viajar, saindo, era Alegre, UF, no Rio de Janeiro, e Viçosa. Era quem estava num congresso, num determinado momento, que encontrou os professores, era Mônica, de Alegre era Eduardo, Arthur, e nós falamos, vamos construir o comboio. A ideia inicial era viajar do Espírito Santo para Minas, do Rio para Minas, vem para cá. Depois é Rio, Minas para o Espírito Santo e Minas para o Rio, para a gente reconhecer esse território. Nosso projeto não foi aprovado, porque não era inovador. O que a gente estava propondo não era inovador, não sei o que é inovador, então. Eu costumo brincar que o comboio ficou na garagem. Nós apoiamos o projeto do núcleo aqui de Viçosa, mas não apoiamos o comboio. Então, vamos pôr ele na garagem, uma hora ele aparece. Nessa chamada, então, de 2010, ela teve outra chamada, que foi de 2013. Foi na chamada de 2013 que teve o CVT, né, Leila? Já teve antes, né? Não, foi 2013. Para as universidades, né? Para os institutos, teve antes, com outro nome. Foi 2012 para os institutos. E 2013, com apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, tinha pessoas do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu cheguei a fazer uma reunião lá, que eles queriam apoiar esses centros. Então, dos institutos tinha um outro nome, mas eles queriam apoiar a agroecologia nas universidades também, que era esses centros tecnológicos, edital que tinha outro nome. E aí, nesse de 2013, o MDA, ele alargou a construção com os outros ministérios, chamou vários, eram 7 ministérios. Era MAP, MDA, SEAD, que na SEAD, na época, era outro nome, né? MEC, ex-ministro do Ministério da Pesca, Ciência e Tecnologia, Casa Civil, eram vários ministérios para apoiar, então, esse edital de 2013. E esse edital de 2013, ele também apoiou uma rede de núcleos. E aí, no Sudeste, como é que chamou a rede de núcleos? Comboio. Comboio. Só que a gente alargou o comboio. Ao invés de ser só esse triângulo da bermuda, né? A gente fala que a gente puxou o FVJM, porque o Paraná estava lá, a gente chamou o Paraná. Mas o comboio a gente alargou. Foram todos os núcleos chamados para participar de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Nem todos abraçaram a proposta, mas muitos deles abraçaram de uma forma muito solidária. Então, o Guaí, Uberlândia, por exemplo, foram grupos que esteve em 100% das nossas atividades. Foram núcleos muito presentes no comboio, que foi, então, a rede de núcleos. Porque qual que era a compreensão? Você pode apoiar os grupos, os núcleos nas universidades, mas a gente tem que construir redes. Como as meninas falaram aí, essa experiência maravilhosa, esse aprendizado que tem dentro dos núcleos, ela se dá em rede. E a gente precisa de ampliar essa rede para Minas, para a região, para o Brasil, para o mundo, para a América Latina. Então, a ideia no edital 81/2013 era apoiar a construção das redes. E daí, então, a gente fez o comboio. Depois teve uma outra chamada, que foi de 2016. Então, a gente teve 3 chamadas de editais, depois teve o golpe para as universidades, para os institutos foram mais chamadas. E a gente, quando a gente estava já aprovando o edital de 2013, quando estava saindo o resultado, a gente estava em Porto Alegre, no CBA de Porto Alegre, que foi em 2013. Então, a gente mandou os editais e o resultado já estava saindo, a gente estava lá. Ao mesmo tempo que a gente estava construindo, então, fortalecendo os núcleos, criando a rede de núcleo, a ABA falou, a gente tem que sistematizar essa experiência, porque a gente sabe, desde o movimento da agricultura alternativa, que no Brasil, na América Latina, a agroecologia se constrói a partir das experiências nos territórios,
Mas não basta ter experiência. A gente precisa de articular as experiências, a gente precisa de sistematizar as experiências e a gente precisa de apontar as lições dessas experiências. Então, ao mesmo tempo que a gente estava fortalecendo os grupos, os núcleos, criando a rede de núcleos, teve a ideia de sistematizar essa experiência. E a gente criou, então, um projeto de sistematização da aba. Até a gente conseguir negociar com o Ministério, até a gente conseguir colocar o projeto para rodar, a gente começou com um projeto de sistematização quando estava terminando o comboio e o edital 2013, dos CVTs e tal, e começando já o edital de 2016. Bom, então vê que são 3 coisas. É núcleo, rede de núcleos e projeto de sistematização. Então, muita coisa que eu vou apresentar aqui é graças ao projeto de sistematização da aba. E por que é muito legal a Leila ter chamado para essa celebração dos 10 anos do Guaí, para eu falar disso. Porque... deixa eu ver se eu acho aqui uma foto. Eu mudei a foto de lugar. Aqui, essa daqui. Essa é a foto da sistematização. Onde que é essa foto, Leila? É aqui, né? Em Sete Lagoas, no saguão aí do prédio principal. Então, a gente teve 2 momentos em Sete Lagoas, né? Sim. A gente teve um momento do comboio, de discussão do comboio, mas a gente teve dos núcleos, mas a gente teve esse momento aí que a gente estava terminando o comboio, era um processo de encerramento do comboio, e era o início da sistematização, do projeto de sistematização. Então, a gente encerrou o comboio e começou o projeto de sistematização num seminário conjunto, aí em Sete Lagoas. E esse lugar aí, a Leila preparou com os meninos do Guaí, preparou as salas, prepararam tudo aí. E a gente ia fazer só a abertura nesse saguão. E a gente sentou nesse saguão e nós ficamos aí 3 dias sentados. A gente saía para alguns trabalhos em grupo, para outras coisas, mas nós fizemos um seminário todo sentado aí nesse chão, porque a gente não conseguiu desmontar a nossa instalação artístico-pedagógica. E aí depois uma professora lá de Goiás, a Carla Hora, ela falou que lá eles definem o pessoal da agroecologia assim, é aquele povo que gosta de fazer roda e sentar no chão de se abraçar. E é exatamente isso, né? E nós ficamos aí, sentados no chão nessa roda 3 dias, sistematizando, terminando, fazendo o seminário do comboio, mas já sistematizando o comboio. E o comboio, ele foi, na verdade, ele foi um projeto que tinha várias atividades, tinha as excursões científicas, os meninos do Guaí vieram participar aqui com a gente na excursão de Minas, né? Mas no coração do comboio eram as caravanas. Tem uma longa história das caravanas, não vou contar aqui porque vai demorar muito tempo, mas a caravana é muito legal porque essa frase do Sr. Lorival, lá de Desterro do Melo, é que define muito bem. Ele falou para a gente na caravana, quando a gente passou lá, que viajar cura a ignorância. É isso mesmo. E a gente foi viajando juntos, né? Se viajar sozinho já cura a ignorância, viajar coletivamente, aí que cura mesmo. E a gente faz muitos intercâmbios agroecológicos, né? Que é como se fosse a experiência na propriedade do agricultor. Ela te traz muito entendimento muito claro da experiência, mas a caravana te traz uma experiência, uma vivência do território. Na caravana, a gente consegue ver os anúncios e as denúncias do território. Então, a caravana, essa viagem, ela é muito importante. E eu costumo chamar a caravana de uma peregrinação agroecológica, né? Ela vai conhecendo e reconhecendo de forma conjunta. Então, a gente viaja junto, a gente dorme no mesmo lugar. Essa parte aqui de baixo é lá no alojamento em São Paulo, que foi no ginásio. A gente fica na van, as rotas, né? A gente come, depois a gente chega, a gente sistematiza na forma de instalação artístico-pedagógica e a gente faz um ato público. Então, as caravanas, que foi o coração do comboio, elas são muito poderosas para a gente entender o território. E aí, esse projeto de sistematização, vou passar isso aqui muito rápido, é só que se alguém quiser
mais detalhe, quiser ler mais sobre os núcleos, quiser entender mais sobre o comboio, o que foi o comboio, o que são os núcleos do Sudeste, do Brasil inteiro, a gente, no projeto de sistematização, a gente conseguiu construir alguns produtos. Então, a gente tem a biblioteca virtual, que chama Vara de Saberes, tem 28 fichas metodológicas, 42 vídeos, 3 capítulos de livros, vários resumos nos cadernos de agroecologia, sendo 168 resumos expandidos, publicados no SNEA, e também tem uns do CBA, e a edição especial da RBA, da Revista Brasileira de Agroecologia, de 2018, tem 28 artigos científicos fruto da sistematização dos NEAs. Então, é um lugar de procura, se alguém quiser saber mais. Eu queria só rapidamente falar por que da importância de sistematizar, né? Então, sistematizar significa organizar a nossa experiência, o nosso conhecimento para extrair lições. E essas lições é que vão, então, nos impulsionar para melhorar a nossa prática. Então, é muito importante para essa construção da ciência da agroecologia, né? Que deve ser popular, solidária, que respeite a natureza, a cultura popular, que parte das experiências, das práticas que a gente tem. Então, a prática da sistematização de experiência ela é muito importante para isso. Quais foram as lições que a gente apontou nessa sistematização? O próprio processo de sistematização, como é que ele foi importante, essa coisa coletiva, nos territórios, né? Aprender a sistematizar, todo mundo tem medo de sistematizar, e a gente desmistificou isso. Na verdade, é uma forma muito tranquila de como é que a gente senta, como é que a gente organiza os nossos saberes, os nossos aprendizados. Então, a própria sistematização já foi muito importante. E aí, a gente conseguiu apontar algumas lições dos núcleos. Então, uma delas é que o núcleo deve ser compreendido enquanto processo enraizado no território. O que significa, na verdade? Que nós não conseguimos construir núcleo se não tiver articulado com a prática nos territórios. Com os agricultores, com as agricultoras, com os consumidores, mas tem que ser a partir da prática. Eu lembro que um dos núcleos tinha pouco isso, era um núcleo muito para dentro, com campos experimentais, com muito processo de discussão interna, e quando passou por um processo de sistematização de pesquisa, a pessoa falou, não, vocês têm que ir para o território, vocês têm que encontrar os agricultores, as agricultoras. Quando fez isso, o grupo cresceu muito. Então, de uma forma geral, a maior parte dos núcleos já tem isso ou procura isso, construir a sua experiência a partir da relação, aí vocês sabem disso, a relação com as hortas urbanas é muito presente, porque quando falou capim branco, eu logo imaginei lá a capital da agricultura orgânica, que vocês têm tanta experiência e conhecem. Eu conheci quando a gente estava aí, numa das experiências, né, sistematização, que a gente foi aí, a gente foi, numa das atividades nossa, lembra, Leila? A gente foi lá no Lucas visitar, a gente visitou as hortas urbanas. A gente sempre fazia isso, quando a gente ia visitar, ia ter um seminário, alguma coisa no núcleo, a gente aproveitava para conhecer as experiências daquele núcleo, no território. Outra coisa muito importante são as parcerias. E as parcerias com as organizações sociais, com as instituições, com os jovens, com as mulheres, com os movimentos sociais e com todos os sujeitos do campo e da cidade. Então, o núcleo ele se caracteriza por trabalhar em parceria. E isso ajuda muito a gente potencializar os nossos recursos. Às vezes, com muito pouco, a gente faz muito, porque a gente trabalha em parceria. Então, não é à toa que os próprios depoimentos falam a Leila e o Walter, porque essa construção da universidade com a Embrapa. Então, as parcerias dos núcleos facilita muito essa interação e essa construção de redes. Então, isso aumenta a capacidade de interagir, de mobilizar e de atuar no território. E foi isso, essa parceria, que foi fundamental para que o comboio fizesse muito mais do que previu. Eu falava sempre, é o milagre dos pães e dos peixes de Jesus Cristo.
Porque qual foi o milagre? É o milagre da solidariedade. Foi falar um dia inteiro, longe, uma multidão enorme, vai ficar o dia inteiro. Quem é que não leva uma comidinha? Um leva uma banana, um leva um pão, um leva uma coisa, outro leva outro. E cada um leva o seu, mas nunca leva só para você. E tem uns que esquecem, né? Tem uns que não esquecem, tem uns que não tinham dinheiro, tem uns que não conseguiu comprar. O que Jesus Cristo falou? Põe tudo que todo mundo trouxe aqui na mesa. E aí todo mundo comeu e sobrou. Então, é o milagre da solidariedade. E o Comboio, a gente sempre falava, é o milagre dos pães e dos peixes. A gente vai fazer com o que a gente tem e com o apoio que a gente vai ter dos parceiros. Conseguimos fazer muito mais. Então, por exemplo, esses eventos que a gente fez em Sete Lagoas, a gente ficou hospedado no alojamento da Embrapa, pagou muito pouco, usou o carro do Guaí para fazer as coisas, usou a estrutura da Embrapa, a estrutura da universidade. Então, é um milagre da solidariedade. E a gente conseguiu identificar, então, 70 redes de articulação. Ai, voltei, gente? Voltei porque deu uma caída aqui. Sim, não, você está... O sinal só oscilou. Mas está aparecendo ainda a apresentação, né? Tá. Então, a gente conseguiu identificar 70 redes. Lembra que a gente identificou, a gente trabalhou, participou do projeto de sistematização, uns 150 núcleos. A gente trabalha com... É isso, mais ou menos, que a gente tem no Brasil. 150, um pouco mais de núcleos. Mais de 100 participou da sistematização. A gente identificou mais de 150 e mais de 100 participou de uma ou outra atividade de sistematização. Mas a gente identificou 70 redes, 430 parcerias e 249 organizações sociais, que a gente conseguiu identificar. A gente sabe que é muito mais do que isso. Então, isso para trazer a importância dessas parcerias, né? E essas parcerias, é isso que eu falei, ela que vai dar capilaridade no território e ela que vai potencializar as atividades dos núcleos. Mas, além disso, os núcleos, eles vão permitir criar ambientes que vai realizar de forma transdisciplinar e indissociável a pesquisa, o ensino e a extensão. Isso é um princípio constitucional que as universidades não dão conta de fazer. Está na Constituição. É um princípio, a universidade tem que realizar de forma indissociável a pesquisa, o ensino e a extensão. O Fórum dos Pró-Reitores já indicaram aquilo que Paulo Freire já indicou. É a realidade que articula a pesquisa e extensão. A gente tem que fazer o ensino e a pesquisa a partir da realidade, enraizado nos territórios. Só que isso é um dilema nas universidades, né? A maioria não consegue realizar. O núcleo permite isso, permite realizar, a partir dessas parcerias, desse enraizamento no território, realizar a pesquisa e o ensino de forma indissociável. Então, quando a gente faz uma caravana, a gente pesquisa, a gente aprende e a gente ensina. A gente ressignifica o que é extensão. Quando a gente faz um intercâmbio, quando a gente visita, quando a gente vai fazer uma assessoria, a gente faz isso articulando ensino, pesquisa e extensão. E toda essa parceria, um lugar é mais com o ONG, no outro é com a Emater, no outro é com a Embrapa, no outro é com o sindicato, no outro é com a associação, é uma rede de parceiros. E esses parceiros todos participaram, de uma forma ou de outra, das atividades do Comboio. Então, tinha gente da Emater, eu lembro que da Ipamig, a gente tinha gente, né, de outros institutos de pesquisa, quando era fora de Minas Gerais, a gente tinha as ONGs, tinha um grande número, então, e isso daí que vai trazer a possibilidade dessa indissociabilidade. A caravana, o intercâmbio é o lugar de aprender, é o lugar de ensinar e é o lugar de pesquisar. E aí, os núcleos vão ter uma coisa muito importante, que com isso vai favorecer uma formação diferenciada, porque você forma de vários jeitos. Você não vai aprender, você é agrônomo, só vou aprender de agricultura. De repente, você está aprendendo de cultura popular, você faz biologia, está aprendendo de agricultura, você está aprendendo de meio ambiente. Então, esse ambiente indissociável traz essa formação diferenciada e a partir dessas múltiplas ações e iniciativas. E é essa articulação dos parceiros. E agora tem ainda uma coisa muito mais legal, que é com diversos atores e organizações. Tem uma diversidade muito grande, porque o núcleo ele permite
o acolhimento da diversidade. Então, isso vai ser diverso, permite a diversidade, quer diversidade, aplaude a diversidade e aprende com a diversidade. Uma coisa que a gente viu é que, aos poucos, o feminismo estava sendo incorporado, não só nos núcleos, né, mas na sociedade brasileira. É de 2013 o tema, né, sem agroecologia não há, sem feminismo não há agroecologia, mas a gente viu que tinha poucos núcleos que ocupavam mais especificamente desse tema. Tinha alguns específicos, mas poucos. A gente também viu que, embora tinha alguns núcleos que trabalhavam com os povos e comunidades tradicionais, eram poucos, que precisava de ampliar essa articulação com os povos e comunidades tradicionais. Vocês vão ver que isso vai reverberar no CBAs, né, essa reflexão, e vai buscar trazer mais as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas para dentro do CBAs. Tem uma centralidade com a questão dos alimentos, né? A alimentação para a agroecologia é uma coisa muito central, mas, de uma forma geral, a preocupação com os núcleos é com a saúde integral, não é só a questão da alimentação. A gente sabe que a alimentação é muito importante para a saúde, mas outras atividades da espiritualidade, danças, exercício de yoga, música, está muito presente nos núcleos. Então, essa ideia dos alimentos saudáveis, sem agrotóxicos, né, ela está muito incorporada nos núcleos, e isso traz a necessidade de cuidar da biodiversidade do solo e da água. Então, tem sempre essa preocupação muito presente. Se a Leila for lembrar, já é lá da agricultura ecológica, né, porque é a robustez ecológica que traz aí esse cuidado da biodiversidade, solo e água. Bom, a gente também percebeu que as políticas públicas foram muito importantes para o fortalecimento não só dos núcleos, mas da agricultura familiar. E essas políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e camponesa fez também com que a agroecologia se fortalecesse. Porque a partir do momento que você fortalece a biodiversidade, fortalece a agricultura familiar, você fortalece a agroecologia nos territórios. Mas a gente viu que os núcleos, de uma forma geral, eles ainda se concentravam muito em PENAI, PAA, ATER, PRONAF, PRONERA, PRONATEC e muitas outras políticas públicas que estavam presentes e que foram importantes para fortalecer a agroecologia, como Luz para Todo, Minha Casa Minha Vida, a própria política de convivência com o semiárido, aparecia pouco nos núcleos, né? E a gente percebeu a importância de ampliar as políticas de agricultura urbana, né? Porque isso ainda estava pouco presente nos NEAs de uma forma geral, né? Porque a gente sabe que a agroecologia é unindo campo-cidade, né? Então, as políticas de agricultura são muito importantes. Bom, o apoio aos núcleos, de fato, aconteceu o que a gente tinha previsto, deu visibilidade a esses grupos, fortaleceu, ampliou os grupos nas universidades, possibilitou avanços na institucionalização de núcleos, na criação de grupos de pós-graduação, de fortalecimento da pós-graduação. Então, de fato, fortaleceu institucionalmente a universidade, a institucionalidade, mesmo que de forma, às vezes, informal. Aqui em Viçosa, nós institucionalizamos. Então, o núcleo ele é reconhecido pelo Conselho Universitário, enquanto núcleo, outros lugares fizeram a opção de não fazer isso, mas o fortalecimento institucional foi, de forma geral, em todos os lugares. E o núcleo, que a parceria, ela é importante, a gente acha que sinergia só acontece no agroecossistema, só na mata, e esquece que na nossa vida, outro dia uma estudante falou que a primeira coisa que ela lembra que eu cheguei numa aula e falei, que ela ficou encantada, foi que eu cheguei e falei, não se enganam, vocês vão ouvir todo mundo falar que aqui na universidade você tem que preocupar com você mesmo, que você tem que ter cuidado, que você tem que ser individualista. Não é assim. Você tem que trabalhar no coletivo. Você tem que buscar parceria e você tem que ser colaborativo. Você tem que cooperar com seus colegas. E essa cooperação, ela não nos tira nada, ao contrário, ela nos acrescenta.
E é essa cooperação e essa sinergia nos núcleos que permite, inclusive, a gente ampliar muito as nossas publicações. Então, os núcleos publicam muito. A gente identificou mais de 1.000 publicações, sendo quase 400 artigos publicados em periódicos científicos, muito material técnico, muito material de mídia. Então, muita gente acha que é perder tempo, né? Ficar trabalhando com essas coisas, que a gente tem que produzir, que a universidade cobra da gente produtividade. Primeiro, que a universidade cobra da gente, que a gente transforma essa sociedade, né? Nós precisamos de transformar a sociedade. Segundo, que o núcleo não nos tira a capacidade, inclusive, de produzir e publicar artigos técnicos. Mas aí tem a dimensão pedagógica dos NEAs. O que a gente identificou? Isso que as meninas falaram, os meninos falaram nos depoimentos aí. Confere protagonismo às ações dos estudantes. Então, os estudantes que se envolvem nos núcleos, de uma forma geral, eles têm a Leila como uma parceira do núcleo. Não tem a Leila como coordenadora, que vai mandar, que vai dizer o que tem que ser feito. Não é assim, Leila? É uma parceira. É, Leila, diga aí. Eu não consegui acompanhar o que eles fazem. É isso mesmo. Então, tem protagonismo. Eu conheço um núcleo que não é assim, não. Se o professor não deixar, não mandar, não faz. Mas os estudantes reclamam muito. Mas, de uma forma geral, não. É isso que a Leila falou. Faz muito mais, não dá conta de acompanhar. A outra coisa é que usa muitas metodologias inovadoras. Então, caravana, instalação artístico-pedagógica, círculo de cultura, intercâmbio, mutirão, feira de não sei das quantas. Fala aí, Leila, algumas que vocês criaram aí, que vocês inventaram. Então a gente vai adaptando, né? O Walter aí, a gente estava conversando no início, fizemos tanta coisa, a gente inventava. O Walter, por exemplo, plantou lá no SAF um feijão. Aí, depois que o feijão colheu, orgânico, o que nós vamos fazer com esse feijão? Vamos fazer um tropeiro para receber os calouros, né? Aí, tem excedente na horta. O que nós vamos fazer com o que o pessoal tem na horta? Não está conseguindo vender, né? Não está... Tentar aproximar consumidores e produtores. Então, faz o projeto de cesta, faz a feira dentro da universidade. Aí ficaram me perguntando, é permitido fazer a feira na universidade? Vamos começar, vamos fazer isso, né? Começamos a fazer a feira, e aí vai, as coisas vão, uma coisa vai puxando, vamos fazer um varal solidário de troca de roupa? Vamos fazer isso, né? Então, vamos fazer um mutirão, vamos fazer, né, no horto, as coisas vão levando, vão acontecendo, elas vão tendo, como diz, uma dinâmica própria, né? E é tanta coisa que a gente não consegue nem listar tudo, né? Leila, eu perdi, eu acho que eu dei uma travada aqui. E agora, com a questão da pandemia, nós ficamos assim, e agora o que nós vamos fazer? Aí a gente criou essa questão da conversa online, né? Para a gente se conhecer, mesmo que a gente queria atingir os produtores e as produtoras, e nem sempre eles têm acesso à internet. Mas a gente consegue dialogar com atores mais diversos, né? E aí, se você quer falar também, Walter? Walter, você quer contar alguma coisa aí? Não, eu assim, sempre lembro, né, de como eu me sentia solitário aqui na batalha de levantar a bandeira da agroecologia, e quando surgiu a UFSJ, né, a Leila, o grupo de professores interessados, isso criou um movimento que, para mim, foi um ganho fundamental na minha vida profissional. Então, como os meninos falaram, né, para mim também foi igual, né, esse momento de entrelaçar com outras instituições e com ideias e crescer junto é fantástico. Então, eu também ganhei um presentão aí com esse Guaí. Então, eu lembro aqui, Débora e o Douglas, eles participaram de uma primeira CIT em 2011. Nessa época, acho que Débora e Douglas moravam em São João del Rei, não é isso, Débora? E a gente fez na semana, a gente teve um encontro lá, né, conversar sobre agroecologia e biodiversidade, e dali surge a ideia de criar o grupo de agroecologia, né?
E a Débora e o Douglas depois transferiram para Sete Lagoas, né? Quer dizer, de um curso, eles acabaram sendo pessoas importantes aí no início, né, da própria formação. Tem algum estudante, Leila, que possa, porque eu não estou conhecendo mais ninguém do Guaí, porque um monte de gente que eu conhecia formou, né? Talvez alguém pudesse falar. Pode sim. A gente gostaria de abrir também para outros grupos que não sejam até o Grupo Guaí, né? O Luciano Almeida, se não me engano, é lá do Capixaba, tá aí, né? Tem o pessoal, a Denise, eu acho que é lá do Balaio de Saberes, que está aí também. Se quiser falar, o depoimento do seu grupo, do seu NEA, né? Do seu Núcleo de Agroecologia. E aí a gente abre também para outras pessoas, né? Aí, Luciano. Luciano é da linha do Capixaba do início, né, Luciano? Isso. 1987, maravilha. Aprendemos muito. Foi um diferencial na vida acadêmica, né? Hoje boa noite a todos, tá? Eu sou do Espírito Santo. Hoje eu trabalho na empresa de saneamento aqui, com o meio ambiente, né? Mas esse grupo de agroecologia foi decisivo, chamado Capixaba, que é roça de milho, né? Então, para minha formação enquanto ser humano e engenheiro agrônomo, foi excepcional, né? Basicamente, o grupo continua hoje ainda lá, né? Em Alegre, né? E agora os rumos da gente vão se multiplicando, tem pessoas em vários lugares, né? Eu faço um trabalho voluntário em hortas urbanas aqui na cidade de Vitória, né? Na antiga Mitra diocesana que tem aqui nos fundos, tem uma área coletiva aqui que nós fazemos isso, né? Compostagem urbana, compostagem da residência, então essas coisas, um pouquinho de cada coisa, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui, vendo a Leila mais loira agora, Leila. Você é para esconder os cabelos brancos, Luciano. Tu está escondido, hein? Mas o Luciano, ele era o rapaz das reuniões do Capixaba. A gente falava com ele, vai arrumar um emprego para fazer reunião o dia inteirinho. E o Capixaba surge, eu lembro que a conversa, assim, foi de uma reunião, de uma semana acadêmica, que nós tivemos a ilustre presença da Ana Maria Primavesi, nos dando uma semana lá palestra. E a gente se sentiu incomodado, que a gente não podia ficar quieto, a gente tinha que fazer alguma coisa, né? E eu achei interessante que os professores, na época, eles quase não davam aula prática, né, Luciano? A gente Exatamente. Muito, né? A gente acha que talvez eles não tinham muito recurso, o que era. Em vez da gente ficar reclamando lá em Alegre pelos cantos, não, vamos fazer nossa prática. A gente ia para o campo, ajudava a plantar, fazia troca de sementes, né? E essa organização com os agricultores nos fez crescer muito, né? De aprender, né? Como lidar, como fazer as coisas. E eu falo isso mesmo com os estudantes aqui em Sete Lagoas, né? Não dá para a gente ficar só reclamando, a gente tem que encontrar caminhos. Né, encontrar caminhos que a gente consiga crescer. Ô, Luciano, muito bom te ver aqui nessa reunião, muito bom mesmo. Mas tem mais gente aí que quer falar do seu núcleo. Então, mas só antes de passar, essa coisa que a Leila falou, olha como é que isso é importante. Essa coisa de trabalhar junto, né? Então, ela falando, a gente ia trabalhar junto, o Luciano falando das hortas, que os jovens, eles gostam muito do trabalho prático, de colocar a mão na massa, tem que estar fazendo alguma coisa. O núcleo é esse lugar. Então, os mutirões, que é muito apreciado pelos jovens, é muito legal, porque, na verdade, é trazer o trabalho como princípio educativo. E aí vai resgatar a ação de solidariedade, de cooperação. Agora, tem que ter muito cuidado, porque jovem, às vezes, não gosta de refletir, né? Então, de ler, parar, sentar, discutir. Então, o núcleo também propicia isso. Então, é núcleo de estudo, não é só núcleo de trabalho. Então, isso que a Leila fala, vocês vão ver, está a raiz lá atrás. Por quê? Porque é o jeito jovem de fazer as coisas. E o núcleo vai propiciar, então, acolhe, né, esse jeito dos jovens fazer. Quem mais que gostaria de falar? Ô, Leila, boa noite, meu anjo. Saudade. Tudo bem, Denise? Tô joia, meu anjo. Professora Irene, um prazer estar aqui novamente assistindo a palestra da senhora.
Walter, saudades também. Ó, o balaio, ô Leila, infelizmente não está funcionando numa plenitude que ele poderia estar trabalhando, na força que ele poderia estar trabalhando. Lá no município de Florestal, nosso campus está praticamente em abandono na área da agroecologia. Infelizmente, né, com esse governo que a gente está tendo aí, cortaram quase todas as verbas. Com essa pandemia, ainda para completar toda a nossa tristeza, né? O campus praticamente fechado. Tivemos uma mudança de diretoria. Estamos cobrando do Calil, sim, uma sede para o grupo de agroecologia. A gente fica jogado dentro das nossas reuniões, é praticamente assim, debaixo do pé de manga, dentro da sede do DCE, que também está totalmente perdido. Então, os projetos, assim, o mais são os alunos da agronomia, junto com os alunos da gestão, que estão tentando fazer um projeto de horta nas repúblicas para ajudar o pessoal a ganhar um dinheirinho, a ter uma alimentação mais saudável. Nós não temos um professor de agroecologia, o nosso aposentou, né? Ah, que beleza. Perdemos Antônio Wilson. Então, ele estava aqui. Eu vi meu mestre aí. Eu tive, graças a Deus, eu tive aula com ele, uma pessoa fora de série. E, para nós, sabe aquela coisa? Nós perdemos mas o Mários, que é professor da área de solo, se tornou um orgânico radical, daquele bom de serviço, formado em química, hein? E está nos dando total apoio nessa área, sabe? Está dando um apoio muito bacana. E o professor Alessandro, que também está lutando muito junto com a gente. Então, a gente está tentando reorganizar o grupo, tentando ver o que a gente pode fazer. Um ex-aluno também do campus de Viçosa, que é o Lucas, montou um grupo junto com produtores, estão conseguindo fazer o grupo da Flora, né? Estão conseguindo fazer um trabalho muito bacana com os pequenos produtores, mas nós estamos pedindo socorro, Leila. Nossa situação não está boa lá no campo. Denise, você é professora ou estudante? Eu sou estudante ainda, Irene. Depois de velha, eu voltei a estudar. Deixa eu te falar uma coisa. Você viu o edital que está aberto? De fitopatologia orgânica. Não, de agroecologia, uma emenda do Padre João que a gente conseguiu. Ah, sim, eu vi. Então, tenta... como é que chama o menino? O Thales é bolsista com o Mários do projeto passado. Tenta fazer isso, falar com o Mários, fazer um projeto e tentar ver se constrói e articula o balaio de saberes com a troca de saberes. Porque o nosso núcleo, na verdade... Esse é o desafio, porque o nosso núcleo não é só do campus da UFV, Viçosa. Ele é o núcleo da UFV. Então, a gente tem que ver como é que articula com Florestal e Rio Paranaíba, porque ele não é um núcleo só de Viçosa. Ele é um núcleo da UFV, só que a gente não tem conseguido fazer isso. Eu acho que esse edital seria uma possibilidade para a gente fortalecer essa articulação entre os três campos. A gente tentou fazer isso. A gente tentou fazer isso no último edital, de articular atividades para os três campi, mas não foi aprovado, que é o que a gente chamou de comboio mineiro. Não sei se a Leila lembra, do edital de 2016. Mas aí já era 2016, já tinha cortado o recurso, e a gente não conseguiu, mas eu acho que tem essa possibilidade aí. A gente está tentando, mas o problema, entende, é que no nosso campus, lá em Florestal, nós não temos um jogo de vaidade, uma disputa política suja. Um professor não conversa com o outro, deveriam se unir, mas não se unem. E isso, assim, é muito triste o que a gente está vivendo lá em Florestal hoje, sabe? Bem-vindo ao time, é assim no Brasil inteiro, não se preocupe, não é só aí não. Eu consigo caminhar nos dois lados, mas realmente é complicado. Junta quem quer. O Mários quer, esse outro cara quer, o Thales quer, a Fernanda quer, você quer, junta quem quer. Porque é assim, com pouco a gente faz muito. Porque tem um monte de gente para puxar. Em Denise, eu e a Irene participamos de um cine debate lá em Ouro Preto, né, Irene? Você lembra? Sim, claro, que a Lili puxou, né? Sobre O Veneno Está na Mesa 2, um filme, e ali surgiu um núcleo de agroecologia em Ouro Preto, que o pessoal está articulado, ajuda na questão de promoção de feiras, né? A questão da economia solidária,
E nós ficamos surpresos, né? Porque Ouro Preto não tem um curso de agronomia, não tem nada de agrárias. E eles compraram a ideia e gostam mesmo, né? Da questão da agroecologia. O Lucas é fantástico. O Lucas é um menino maravilhoso. Lucas foi meu estudante. E, assim, a gente fica no meio daquela disputa política, estamos tentando nos organizar, mas tem hora que você precisa de alguma coisa que tenha a ver com a universidade. É assim, em todo lugar, não é só aí não. Quem dera fosse só aí. A gente transferiu os seus para outro lugar. Enquanto a gente não derrubar aquele reitor bolsominion, eu não sosseco também não, hein, gente? Não sosseco. Isso é bom também. Nós temos outras pessoas aqui, tem a Ana Heloísa, eu não conheço a Ana Heloísa, não sei de onde ela é, não sei se ela quer falar. A Andréia, pode falar, Ana. Eu vou falar, se me citou, eu vou falar. Eu sou mais de ouvir mesmo. Eu sou aqui de Nova Chavantina, né, Mato Grosso. Enfim, a gente tem um núcleo aqui, né, NEPEA, que é o Núcleo de Estudos, né, Pesquisa, Extensão e Agroecologia. Enfim, a gente trabalha diretamente com os agricultores familiares aqui da região, né, fala Vale do Araguaia, porque a gente atende aí 4 municípios, além de Nova Chavantina, Barra do Garça, Água Boa e Campinápolis, mas principalmente com assentados, né, de reforma agrária, também tem os chacareiros e os sitiantes aqui, os agricultores familiares. Então, assim, as dificuldades, eu estou ouvindo as dificuldades igual a professora Irene falou, né? Em todos os lugares a gente não tem jeito, né? Só de ser diferente, a resistência, né? Lidar com a agroecologia é resistência o tempo todo, enfim. Até porque, assim, aqui, como em todos os lugares, né? Principalmente a formação é para o convencional, né? Então, essa é a resistência. Mas o que eu acho mais bacana realmente é que quando os alunos, né, conhecem, começam a participar, enfim, a gente tem as unidades, né, de cultivo agroecológico nas propriedades familiares que a gente trabalha, faz as feiras, dias de campos, intercâmbios, enfim, traz muitas crianças para conhecer também a realidade desses agricultores, né, empoderamento feminino, trabalho com os grupos de mulheres, acho que é o mais enriquecedor, é o que a gente mais adora fazer, porque, assim, é uma luta diária, mas é muito emocionante, porque cada um que a gente transforma, esse processo de transformação também, eles começarem a enxergar isso, é gratificante, né? Ainda mais no momento que querem realmente nos tornar invisíveis, né? Ver que essas experiências, elas, mesmo na ausência de fomento, elas continuam aí resistindo. É muito bacana, é gratificante. E eu ver também os meus alunos, que assim, né, que são meus rebentos, né, que eu chamo, que eles estão indo para o caminho e estão fazendo a diferença, né, trabalhando em escolas do campo, né, em cursos técnicos de agroecologia, saindo para mestrado, enfim. Quer dizer que eles estão trilhando o caminho deles, eu fico muito feliz. Isso é o que então, essa é uma conclusão que a gente chegou na sistematização dos núcleos. Os NEAs acolhem diversidade, fortalecem resistências na construção de processos educativos, participativos, transdisciplinares e sintonizados aos desafios dos agricultores familiares e urbanos, consumidores e consumidoras, povos e comunidades tradicionais. Então, fortalece a resistência, porque quando a gente acha que está muito ruim para o nosso lado, vão ver o que as pessoas estão passando, né? Então, é isso que a Leila falou. A gente tem que ir buscando a solução. Então, é isso que eu falei para a Denise. Sete Lagoas, florestal está ruim em muitos lugares, mas a gente tem que resistir. Foi isso que a Ana Heloísa falou, né? Como é que a gente vai construindo as resistências. Por isso que o Guaí chama semente, né? Significa semente. Às vezes a semente ela tem uma força muito grande. É pouco, mas onde ela vai, ela pode germinar, né? Cair em boa terra, né? Essa questão. Ana Heloísa, que legal saber que você é de longe e também comunga dos mesmos desafios aí, da mesma esperança. A professora Andréia, eu vou fazer tipo uma rapidinha, quem quiser falar, a Andréia é nossa parceira
da área de alimentos, né, Andréia? Sim, vou lá, né? Vou aqui mais uma vez, né, parabenizar o grupo, né, e dizer que sinto que, apesar de estar da janela, muitas vezes me sinto parte, né? Então, eu acho que essas palavras que já foram colocadas aí hoje, né, a questão do coletivo, da diversidade, eu me coloco aqui num exemplo, né, de uma professora que, por formação, é médica veterinária e que está no campus de Sete Lagoas, lecionando no curso de engenharia agronômica, né, e que vê na pessoa da professora Leila, do professor Walter e de todos os outros que já foram mencionados aí, um caminho muito bacana. Né? Aprendi muito hoje com a professora Irene, né, não tinha ainda tido a oportunidade de compartilhar, e palavras que foram ditas aí fazem parte do que eu acredito. Né? Então, a professora Leila enfrenta uma resistência desde sempre na universidade, né? O Walter falou dele estar sozinho lá na Embrapa, né? Aliás, estava sozinho até ser abraçado, né, no conjunto aí do Guaí, mas a gente também vê isso dentro de Sete Lagoas. Então, que foi mencionado pela professora Irene aí, que as disputas, os orgulhos, né, as não compreensões que talvez a Denise esteja vivendo, a gente vive em toda parte, né? Então, também acredito que a gente não pode desistir, a resiliência está sempre aqui. Né? Então, eu admiro muito a professora Leila e o professor Walter em resistirem. Semente boa, né, Leila? Semente boa essa que veio lá de trás, enfrentando a tudo e a todos e colocando os meninos nisso que a professora Irene hoje elencou. Né? É o exemplo da pesquisa, ensino e extensão. É muito bacana isso. Então, essa forma de olhar a vida me cativa. Né? Então, apesar de eu não ter nenhuma formação que parece ter a ver com o que os núcleos, né, de agroecologia colocam, isso, para mim, é o que deveria ser. Né? Eu acredito nisso. Então, dentro das minhas áreas de atuação, né, a gente fez parcerias, participei lá de visitas, né, fizemos projetos de pesquisa nas hortas comunitárias. Né? Fomos até Seropédica, lá na Fazendinha, o André foi comigo. Exatamente, fui lá com o pessoal, né, para a Seropédica, aprendi demais. Então, assim, a gente não vive sozinho, né, a gente precisa de um mundo sustentável e a gente só enxerga isso, né, nesse tipo de organização de vida. Então, aqui é gratidão, é parabenizar mais uma vez o grupo e agradecer por me permitir, né, compartilhar vários momentos aí que, como eu disse aí no chat, são inesquecíveis, né, a Seropédica, então, a Fazenda Modelo, a Leila tirou aquela foto e eu estava nos bastidores, né, que terminou aí a apresentação do vídeo, né, os alunos olhando, né, para o que seria uma fazenda modelo, né, do que seria o sonho que a gente quer construir junto lá em Sete Lagoas. Então, que venham realmente muitos e muitos anos pela frente, né, que viva o CVT Guaí. Então, você é de que área, Andréia? Eu sou, hoje, né, meu doutorado é em microbiologia, né, então a minha área de atuação é na microbiologia de alimentos, na higiene, na indústria de alimentos e em alimentos funcionais. Então, dentro disso, a gente estabeleceu parcerias com o Guaí, na qualidade de água, de produtos dentro das hortas comunitárias, a gente participou de oficina de concertação, foi muito bacana colocar os alunos da engenharia de alimentos que não se enxergavam na parceria com o pessoal do CVT Guaí, né, e foi muito bacana a gente conseguir fazer esse elo, mostrar para o CBA com a gente, foi muito legal. Então, uma das outras conclusões que a gente chegou, porque quando me falam assim, eu não sou eu não sou dessa área, não. Eu falo, você come? Come. Então, você come, você é da agroecologia. Exatamente. E aí, uma das conclusões que chegou, embora os núcleos tenham uma forte presença das ciências agrárias, eles estão em diálogo com as ciências humanas, sociais, biológicas e da saúde. E é isso que confere interdisciplinaridade. A coordenadora do nosso núcleo é da dança. Exatamente. E aí eu me vi de novo, né, em situações de eu explicando para os alunos, né, que quando foram lá no CBA, né, chegaram alguns assim, meu Deus, professor, o que a gente viu lá é muito diferente, né, aquelas rodas, né, com aquele pessoal estranho, né, festa estranha com gente esquisita, sabe? Muita gente olhando que estava totalmente diferente da tradição dos congressos, né, que tem esse costume de participar. Eu achei ótimo, eu falei, tá vendo, gente, o que vocês vivenciaram, né? A gente precisa enxergar o mundo diverso, né? Ninguém é engessado, vamos abrir a cabeça,
né? Então, assim, achei muito bacana a oportunidade de poder trazer isso. Uma médica veterinária que dá aula no curso de engenharia de alimentos e que faz parceria tão bacana, né? Eu acho que a gente tem muito ainda a contribuir. Isso é o depoimento, a certeza, é a confirmação disso que eu acabei de falar, que foi uma das conclusões. Ô, Walter, eu vi que você levantou a mão, mas eu vi que a Sãozinha levantou a mão antes. E aí, Sãozinha? Irene, né? Nossos caminhos acabam se cruzando de alguma Sempre, forma. né, Sãozinha? Eu sou da Articulação Metropolitana da Agricultura Urbana. Vim da Sociologia, fui fazer o mestrado em Geografia Urbana. E hoje, aqui em BH, aposentei. Há 17 anos, a AMAU, que é a articulação começou com segurança alimentar. Fomos descobrir onde tinha gente produzindo, em horta, quintal, laje, em BH. E aí a gente é o que eles falam, mas vocês são da universidade? Tem gente da universidade, tem grupos de produção de quintal, tem gente de estudante, e agora a gente está aqui em BH mexendo com os SAFs, numa parceria que a Irene tanto frisou que é importante, né? Nós somos sociedade civil, articulados com a universidade, com a prefeitura, com os estudantes socioambientais, porque não tem curso de agroecologia aqui, né? Ciências socioambientais da UFMG, em 9 SAFs, sistemas agroflorestais, dentro de áreas da prefeitura. Eu estou aqui mais direto no Brejinho, perto do meu bairro, e a gente está nessa luta aí. A menina falou, Denise, mas tem as políticas, a gente tem que ser articulador dessas coisas, né? E como eu sou indivíduo não governamental, porque me aposentei, e vamos, junto com os jovens, fazendo esse trabalho. E é plantando, e é tentando trazer mais gente. Lembrando aqui, estou com um livro aqui, não sei se vocês conhecem, né? O mito do desenvolvimento sustentável. É, de um cara lá do Paraná, meio ambiente e custos sociais do moderno sistema produtor de mercadoria. Meu marido é professor, também aposentou. Já? Nas coisas da prateleira e achei esse aqui. Falei, nossa, é tudo em cima do que eu quero falar. E estava tentando entender. E a gente articula com os estudantes, com as ONGs. Aí agora eu estava acabando de assistir um encontro, né, do Padre João com esse projeto da Irene falando das emendas parlamentares, que conseguiu trazer insumos, material, até barraca, até uniforme para o pessoal fazer feira aqui na região metropolitana. E que a gente, né, um outro dia a menina foi me agradecer, eu sozinha, eu sei que me levou para uma que eu fui descobrir o Padre João, que fui descobrir outras coisas, a nossa horta conseguiu ganhar um monte de coisa aqui em Sabá. Então, assim, é muito legal que a gente, nós não estamos mais, eu não estou dentro da universidade, mas a gente sabe quem está e vai levando, participando do comboio, né, lá em Montes Claros, né, Irene? Troca de sementes, e aí onde que eu vou, eu levo muda, levo semente, pô, uai, mas como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Eu aposentei, agora eu vou nas coisas. E a gente vai chamando, enfrenta a briga mesmo. Vem um cara que vem falar, eu vou plantar aqui o que eu quiser, porque eu já moro aqui muitos anos no bairro. Falou, olha, nós estamos numa área coletiva, tem uma proposta, vamos trabalhar junto. E aí você tem que ir articulando essas outras. Meu irmão é lá da prefeitura. Nada, muito pataquá de nada. E a gente vai juntando os alunos, vai trazendo gente, fazendo mutirões, curso de agroecologia aqui que a prefeitura está fornecendo, e curso de saberes, e vai por aí formando gente, formando essa rede que a Irene tanto reforçou, que é parceria, forma rede, trabalhar coletivo, e já participei lá em Sete Lagoas também, né? Leila, fui só uma vez, mas de longe a gente vai participando. Com o Walter, ele vai falando, quem tem semente e tal para trocar, né, Walter? E aí a gente vai dando os caminhos das pedras, que a gente já sabe, mas é de longa data. E é muito legal fazer isso, saber que as coisas estão acontecendo, que outros virão para fazer aquilo que a gente está fazendo. É as sementes que a gente vai plantando, né? Na hora que eu vejo meu neto chegar e falar, vó, aqui, ó, plantei uma semente mexerica perto da rede.
vai esperar nascer um pé de mexerica para ele balançar. Quer dizer, a gente começa, e ele está com 8 anos de idade, isso é legal. Sãozinha. Guaí, parabéns para vocês. Estamos aí junto. Sãozinha, fala com o Antônio Júlio que eu aposentei também. Irene! Nós fizemos mestrado, eu e o marido dela fizemos mestrado, moramos na mesma casa, em Viçosa. Ele que é o ferrinho de dentista aqui. A agroecologia não vai alimentar o mundo? Não tinha falado, não. Aí faz uma pergunta no debate, sai do debate, vai embora. Fala, Antônio Júlio, você perguntou para quê? Só para você falar, você não quis me esperar responder? Ô, Irene, nós estamos com o Geslin. Ele foi nosso primeiro coordenador do Grupo Guaí, do Dicente, e ele está lá no Haiti. Ele entrou agora aí. Mas antes dele, o Walter tem que falar, porque já não vai, Walter. Não, gente, deixa o Geslin falar, tadinho. Não sei se o Geslin vai conseguir falar, Geslin. Tá online agora, tem que aproveitar. Olá, boa noite. Nosso encontro é internacional, tá? Gente lá do Haiti. Boa noite, tá me ouvindo? Sim. Que bom. Boa noite. Espero que todo mundo está bem, está comemorando o aniversário do Guaí. Foi um prazer de ver a Irene, lembrei dela. Acho que já encontrei ela. Não lembrei qual evento que foi, mas tive oportunidade de ver ela. Boa noite, cada um, estudante e ex-coordenadores do Grupo Guaí. O meu amigo Walter e a grande professora Leila, eu fico muito feliz de estar aqui hoje à noite, nesse dia especial. Eu quero pedir desculpa, porque não foi a minha culpa. Atualmente eu estou na capital do Haiti, eu estou no hotel perto do aeroporto, porque eu estou a caminho para entrar no Brasil. Infelizmente, tinha uma queda de energia no hotel, então eu fiquei sem energia. Foi na última hora que eu resolvi ligar o meu telefone com o computador para conseguir acessar. Então, mas espero antes que o encontro termine, que a energia vai voltar assim que eu ligar o vídeo. Então, hoje é um dia especial para o Guaí, 10 anos de aniversário, num caminho que tinha muita dificuldade, mas com nossos focos e objetivos vivos, e com um monte de gente que são sementes, e a gente continuar germinando, a gente continuar a crescer. Então é um grande prazer para mim de estar com vocês. Pode falar e qualquer hora que eu preciso falar de novo. Gente, tem alguém mais com o microfone aberto? Não, acho que agora é só o Geslin. Bom, é o Walter agora, Leila? Vou. Então, é porque a Andrea puxou um assunto aí que não dá para deixar de falar, né? É a nossa fazenda agroecológica, né? Ela falou da 424 lá no Rio, e a gente tem esse sonho, né? A gente tem a materialidade dele, que é interessante, né? Já existe a área física lá de mais de 70 Temos as pessoas. Já temos as pessoas há mais de 20 anos que não é aplicado nenhum produto, insumo químico nessa área, são mais de 70 hectares dentro da fazenda da Embrapa, e a gente não conseguiu, né? Temos uma estrutura de alvenaria de 2 andares, que era a antiga destilaria da Embrapa, tinha o álcool próprio, né? Ela fazia o seu próprio álcool dos veículos, e com o fim do pró-álcool, essa estrutura ficou desativada, e a gente começou a fazer sonhos, né? De usar aquela estrutura, né? Para fazer a nossa fazendinha agroecológica, né? Remedando um pouquinho o pessoal do Rio, mas motivados pelo sucesso da fazenda deles, né? Muitos intercâmbios acontecem lá dentro, e nossa expectativa era essa, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não conseguiu. A fazenda para dentro e para fora, né? Os agricultores participar
ser coparticipantes da fazenda também. A proposta era essa, né? Um campus para a gente estudar, né? Agroecologia juntos ali. Mas, infelizmente, até agora não deu certo e a gente está correndo um risco sério, né? Com o corte de recursos, a Embrapa muito mal das pernas, e é uma área de 2.000 hectares. Então, nós estamos no eixo norte, né, de crescimento de Belo Horizonte, né? Passa por aqui, e esse eixo olha uma área de 2.000 hectares entre Sete Lagoas e Belo Horizonte com né, olhar de especulador imobiliário, e aí a gente tem uma luta, né, de consolidar esse espaço para que ele realmente torne-se um espaço para a coletividade, né, do entorno, e que a gente consiga transformar realmente num centro de intercâmbio de conhecimento. É um espaço muito rico, tem lagoa, tem mata mata de galeria, né, tem afloramento kárstico, então, assim, tem tudo de bom, né? Só falta mesmo a gente criar um movimento para ocupar realmente esse espaço. E lembrar também, né, que o Guaí foi fundamental nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a Cratilha, né? Desde sempre que a gente fazia as campanhas de coleta de semente para compartilhar, quem pegava na massa era a moçada do Guaí, né? Então viajamos para alguns lugares para fazer coleta, então foi sempre muito rico, né? Então realmente o Guaí ele realizou muita coisa, né? E eu tenho certeza que tem muito para realizar ainda, né? E certamente com essas parcerias, né? As boas energias vindas lá do Haiti, que o Geslin agora vai trazer para cá, né? Com certeza a gente vai realizar muita coisa. Então, deixa eu aproveitar isso que o Walter falou aí, dos espaços físicos, né? Porque os espaços físicos são sempre umas brigas dentro dos núcleos. Aí, aos depoimentos, né? O espaço físico é um ambiente de acolhida e incubação de pesquisa e ações da extensão, né? Então, isso da fazenda, de querer ter essa área e tal. E olha o que acontece. A conquista desse espaço físico é vitória, não só para os membros do NEA, mas para os grupos que podem ser acolhidos aqui. Então, isso foi a fala de um projeto de CSA, desenvolvido por jovens. Do AUE, que é o da Sãozinha participa mais diretamente. Fomos expulsos da salinha do NEA. Com luta, não deixamos destruir a área do grupo Iebá, do NEA de Lavras. Então, essa luta por espaço, essa briga por espaço físico, está presente em tudo quanto é lugar. E esses espaços, muitas vezes, é isso, né? É o lugar de incubar as pesquisas, ações, esse ambiente de acolhida. E aí, a gente vai olhar esse espaço do acolhimento da diversidade, não só da biodiversidade. Mas eu não sei se alguém mais quer falar, Leila, porque eu ainda queria só encerrar aqui falando umas coisas. Tem algumas pessoas do grupo do Guaí e outras que não são. Tem o Leandro, que é de fora. O João Marcos, eu não sei de onde é o João Marcos Fraga. Tem o nosso próprio coordenador atual, que é o Lucas Fernandes, né? Então, alguém que quiser falar, porque a gente está quase encerrando, então a palavra está em aberto, né? Tem ex-guaienses aí que já formaram, como Débora, Paola, né? O pessoal, fique à vontade. Quem quiser pode usar a palavra agora, neste momento. Mas não é obrigado, é convidado. Convidado e convidada. Mas deixa, enquanto eles vão se animando aí, porque daí também eu encerro aqui. Então, eu queria dar um exemplo disso que a gente fala que o NEA é um ambiente de acolhimento, que para mim foi foi um dos depoimentos mais fortes que eu escutei. Uma menina de 12 anos virou no meio de todo mundo um dia e falou assim: eu sou estudante e umbandista. E meu contato com a agroecologia foi através da minha avó. Eu levei um susto, eu falei, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa em público falar que era da Umbanda. E aí, eu falei com a menina, que coisa legal. Ela falou, eu só tive coragem de falar porque era aqui no núcleo. Porque a gente criminaliza, a gente é preconceituoso. E ela falou, no núcleo eu tenho coragem de falar. Claro que depois tem até um artigo, um resumo no Congresso do CBA de Belém,
que fala do povos de terreiro e agroecologia, que é a coisa mais linda do mundo, que a gente precisa de aprofundar. Mas ela falou isso, eu achei que foi de uma coragem, só para mostrar como é que acolhe, né? Como é que acolhe a diferença. E tem muitos depoimentos, eu tinha feito uma lista de depoimentos aqui, mas o mais legal foram os depoimentos das pessoas, né, que estavam aqui. Mas eu queria só rapidamente colocar os desafios que a gente identificou. Então, um dos desafios foi a necessidade de cada vez mais os NEAs se articular e integrar suas ações em redes de NEAs. Então, eu até tirei uma foto e mandei para o Paulo Petersen. Paulo Petersen foi presidente da ABA, vice-presidente da ABA, é coordenador, articula muito bem a ANA e a ABA, e ele participou de um debate com a gente sexta-feira passada. E ele falou, a gente precisa de fazer uma atividade dos NEA de novo, acho que a gente precisa de fazer um comboio virtual, né? Ele não falou isso, não, mas se a gente continuar não podendo nos encontrar, nós vamos ter que fazer um encontro dos NEAs, tem que ver como, porque a gente precisa de continuar se articulando em rede para a gente enfrentar esses desafios que a gente está enfrentando agora. A gente precisa de fortalecer, então, as nossas parcerias e ampliar as nossas parcerias. Isso que eu falei, né? Então, os povos e comunidades tradicionais, a gente precisa de ampliar o nosso entendimento, a nossa cosmovisão, quem são esses povos, qual é o entendimento que eles têm da agricultura, da agroecologia, da vida, a gente precisa de fazer isso. A gente precisa de ampliar as nossas parcerias com as festas populares, né? Com a cultura popular, que é um lugar melhor de resistência desse povo brasileiro. Leandro, que foi do comboio, muitos de vocês conhecem, falava, a alegria é a nossa resiliência. O que são as festas populares? Se não a resistência na solidariedade, na cooperação e na alegria. Domingo que vem vai ter a festa do Rosário, ficou 2 anos, como ano passado sem poder ser presencial, esse ano vai ser mais ou menos, né? Meio menorzinha, com pouca gente, mas já vai ter alguma atividade presencial. A festa do Rosário tem 130 anos, é uma festa que alimenta 1000 pessoas, que não tem ajuda de ninguém, a não ser das pessoas mesmo. O que é? Qual é o nosso entendimento disso, né? Da cultura popular? Uma outra coisa é a gente continuar a nossa vigilância científica, então continuar avançando na nossa compreensão da agroecologia, dessa indissociabilidade, né? Como construir essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vigilante para a gente não deixar de primar pelas nossas parcerias, pela nossa integração e interação no território. O desafio disso que o Walter falou, dos espaços físicos, os desafios financeiros, porque lá no Espírito Santo, na sistematização, lá no Arandu, a gente chegou à conclusão, de forma clara, quando a gente fez o Rio da Vida, que sem política pública, o nosso rio não para, ele não seca, a gente continua fazendo as coisas. Esse aqui é o exemplo, isso que a Leila falou, que vocês se reinventaram, começaram a fazer papo online, mesmo com as dificuldades, o rio não para, mas ele espraia mais quando tem políticas públicas, ele amplia, ele tem mais volume, e aí o entendimento de políticas públicas é entender a importância da nossa militância política, do nosso engajamento político, entender que a agroecologia é política e que nós não podemos nos deixar enganar por um discurso de que todo político é corrupto, que política é a mesma coisa, porque isso é uma forma de dominação. Ano que vem tem eleição, é hora da gente arregaçar as mangas e a luta para a gente transformar isso que está aí, esse governo horrível, que eu não sei se é uma desgraça acontecer genocídio com a pandemia, com o pandemônio, e ter um governo genocida. Então, assim, o ano que vem acho que vai ser muito importante para esse apoio, a gente voltar a ter esse apoio das políticas públicas. Nós encerramos o nosso projeto de sistematização de forma clara. A aba, diante dos impactos evidenciados dos núcleos, da fortaleza que são os núcleos, da abrangência das ações, a aba indica a importância e a necessidade de continuidade e ampliação das chamadas públicas de apoio aos NEAs, para a promoção de forma indissociável do ensino, da pesquisa e da extensão, voltados para o fortalecimento
da agroecologia e da produção orgânica do Brasil. Esse foi o encerramento do nosso projeto. E eu encerro aqui, então, para a gente falar mais e deixar voltar a palavra para essas pessoas que a Leila chamou aí. É isso. Quem mais que vai falar? Leila. Oi, gente, eu sou a Núbia, eu faço parte do Grupo Guaí atualmente, e eu queria realmente era só reafirmar tudo que foi dito em relação ao acolhimento, que quando eu entrei na universidade em si, a gente entra totalmente perdido, né? E vendo aquele tanto de apresentação dos grupos de estudo e tudo que a universidade tinha, parece que eu não me encaixava em nada daquilo ali. E quando eu lembro da Ana Borges, assim, nitidamente apresentando o grupo, eu falei assim, gente, é isso que eu quero, é para lá que eu vou. E realmente foi isso. É muito acolhedor, é muito diferente. E desde que eu entrei, acho que eu senti que a gente pode ser a gente mesmo, independente do curso, porque muitos cursos têm essa diferença de eu ser da engenharia florestal, eu ser da agronomia, então é um grupo acolhedor em todos os sentidos. E vida longa ao Guaí. Muito feliz por ter chegado até aqui, acompanhado um pedacinho da história e que continue por muitos, muitos anos. Ô, Núbia, muito obrigada. Sua palavra é muito bonita. Muito bonita mesmo. Bonita é a história do Guaí, só estou aqui demonstrando um pouquinho. Você já faz parte da história do Guaí. O Lucas. O Lucas entrou para ser coordenador e entrou a pandemia, né, Lucas? Você está sem microfone, Lucas. O Lucas virou o coordenador virtual do Guaí, porque... Mas está fazendo muita coisa também, lembra aquele debate que eu fiz, Sim. ele que coordenou. Sim. Ele está sem o som. Acho que é o fone dele, ele desconectou. Ele desconectou tudo. A Paola também participou bastante do grupo Tá Aí. Débora está também, o Geslen já falou, a Júlia, muito atuante. Aí, Paola. Ei, gente, saudade de vocês. Que bom ver vocês novamente, Leila, Walter, a Irene, aos colegas aí, Geslin, Débora, que é das antigas do Guaí, que eu tive a oportunidade de conviver e de compartilhar de muitos momentos, muitos trabalhos coletivos, né? Então, teve muita gente nova aí que eu ainda não conheço, mas eu fico muito feliz de ver o Guaí prosperando, né? Muita gente interessada e dando continuidade ao grupo, se interessando pela agroecologia, né? E fiquei muito feliz de ver que muitos colegas seguiram nas suas profissões, né? Após formados, dando continuidade também nos trabalhos relacionados à agroecologia. E eu fiquei muito emocionada quando eu vi todas as fotinhas passando, me passou um filme na cabeça, foi muito trabalho, muita troca, muito aprendizado, em todos os sentidos. Guaí foi debate, expandiu porque a agroecologia, né, além de um sistema de produção, ensinou tanto para a gente na teoria como na prática, né? A pesquisa, a extensão. Então, foi uma troca muito grande e a gente conseguiu vivenciar tudo isso, né? Desde lá do laboratório e expandir os trabalhos, não ficar preso na universidade, na produção de artigos, mas compartilhar com os agricultores que a gente produzia e também aprender com eles, trazendo para a universidade. Então, e uma coisa que eu observei dos NIAs, né, trazendo o que a Irene falou bastante aí da formação desses núcleos, e o quanto isso enriqueceu o Guaí, eu acho que, principalmente no encontro dos NEAs, eu vi mais o lado político da agroecologia. Eu acho que trouxe muito para o nosso grupo a parte da militância, a parte mais política da agroecologia, né,
do feminismo, dos movimentos sociais, que eu acho que eu estava um pouco mais afastado desse lado da agroecologia, ou desconhecia, não fazia parte desses movimentos. Então, acho que essa troca dos núcleos foi muito importante para o Guaí também, para a gente ver o outro lado da agroecologia, além da agricultura orgânica e sustentável, né? Mas, assim, é tudo lindo. Acho que 1 minuto foi pouco para falar tudo que eu queria. Inclusive, também tive a oportunidade de participar um pouquinho do comboio. Foi minha primeira bolsa, graças à bolsa da vinda do comboio, que eu tive a oportunidade aí de participar além de trabalhar com a Leila, né? Que me manteve aí, ajudou bastante nesses custeios dentro da universidade, começou no comboio. E eu tive a oportunidade de participar da caravana agroecológica primeiro, e foi, assim, maravilhoso as experiências que a gente trouxe para o nosso grupo também. Então, assim, agradecer Leila, o Walter. E onde você está agora, Paola? É muita coisa, muita história, passou um filme muito grande aqui, como que o Guaí agregou muito na minha vida, imagino que as colegas também, e que vocês semeiem muitas sementes boas por aí. Muito obrigada, gente, estou muito feliz de rever vocês. Falhou aqui, pensei que você já tinha terminado. E onde você está agora? Você já terminou, né? Terminei, fiz um mestrado, que foi em desenvolvimento sustentável, e depois eu acabei entrando na extensão rural, num projeto mais gestão da Anater, atuei como extensionista, só que aí foi um pouco período. Aí hoje eu estou em Mariana, trabalhando na Caritas. Você está na Caritas. O Guaí me agregou, que você falou muito, é a sistematização. Hoje, toda a metodologia nossa de trabalho aqui, eu trabalho todo coletivo, é multidisciplinar, eu não atuo só. Aqui eu faço pouco da minha área, a gente atua em várias áreas diferentes, colabora no trabalho do outro e usa muito a ferramenta da sistematização, que eu só vi na universidade participando do Guaí. Então, assim, o Guaí me agrega até hoje. Mas a agronomia é tudo isso, então está na sua área, sim. Sim. Que ótimo, não sabia que você estava na Caritas, não? Na assessoria técnica. Nem eu não sabia. E ainda revejo, tem a Bela está aqui, a Bela Ladeira, então a gente sempre cruza com o pessoal da agroecologia e dos outros núcleos. Que ótimo. Que bom, parabéns. Que ótimo, parabéns mesmo. Débora, que quer falar, Débora? Oi, boa noite, gente. Tudo bem? Eu só tenho a agradecer, né? Leila aí, além de professora, é mãe, psicóloga, tudo um pouco da gente, motorista. Como diz a Paola aí, eu sou do grupo das antigas. Mas, de fato, tudo que foi falado aqui é algo que a gente vê e vivenciou, né, dentro do grupo e que vejo e vivencio hoje também dentro da profissão. E assim, graças ao Guaí, né, hoje eu consigo seguir nesse caminho, nesse pensamento. Hoje atualmente estou pesquisadora na UFMT, aqui na Federal de Mato Grosso, em Cuiabá. Eu vim parar aqui, né, na capital do agronegócio, por incrível que pareça, mas trabalhando com agroecologia, estou trabalhando com agricultura familiar, começar agora o projeto. E então, assim, tudo que eu faço hoje é muito pensando em tudo que a gente cresceu e desenvolveu com essa união dentro do Guaí. Então, sim, devo bastante a ele e espero que ele transforme, né, várias vidas aí dentro e fora da universidade. Então, parabéns para o Guaí e para todos. Débora, e você está conectada com as redes de agroecologia aí? Sim, eu estou iniciando agora, né, o projeto, mas principalmente a gente está dentro da Recopsol aqui, que é
uma das redes que trabalha dentro da agroecologia, rede de produtores, né, da agricultura familiar, mas a principal ideia do projeto agora que eu vou trabalhar nele, né, é justamente fortalecer essa união e essa rede agroecológica, porque temos experiências aqui no Mato Grosso, bastante, mas falta um pouco essa união, né, essa conversa, porque são áreas isoladas, e aqui no Mato Grosso tem também essa diferença de bioma, que aí tem o Pantanal, tem o Cerrado, tem a Amazônia, então, às vezes, eles acham que não conversam entre si, e aí a gente quer trazer essa conversa, né, entre os biomas. Você participou das atividades da Semana da Agroecologia aí a semana passada? Sim, inclusive estava lá te assistindo, então tá assistindo bom. a Ana Heloísa aí também. Então, massa. Participei, sim. Então, foi muito bom ver. Eu acho que essa semana já foi um grande passo aqui, né, para o Mato Grosso. E eu fiquei bem feliz, bastante feliz de ver todo mundo, né, conversando e ver tantas experiências diferentes num lugar só. Isso eu acho que foi um grande passo que o Lúdio conseguiu aí. O deputado estadual do PT, o Lúdio, ele conseguiu criar a Semana de Agroecologia do Mato Grosso. E aí, semana passada, eles fizeram um debate super maravilhoso. Teve na Unemat, na segunda e na terça, mais da Assembleia, da semana. E aí colocou um povo miqui para falar, experiência lá do Xingu, com as experiências também lá da Unemat, foi muito legal. Então, a gente acha que é o agronegócio, não é nada, tem resistência e existência em todos os lugares. Foi muito bonito. Sim, a gente vê muito forte aqui o pessoal, que é isso, a gente fica com essa ideia, o agronegócio e tudo mais, e acha que não tem força. E, assim, o pessoal é extremamente articulado, politizado e tudo mais. É só porque a mídia não quer mesmo que a gente saiba disso, né? Aí, tô aqui para mostrar. Mas obrigada, gente. Muito bom, Débora. Muito obrigada. Muito lindos os depoimentos, né? Isso aqui. Leila? Quer falar? Você tinha levantado o braço, que a gente já está quase encerrando. O Lucas é o nosso coordenador atual, Lucas Fernandes. Não sei se ele Você consegue escutar agora, Leila? Agora eu estou te ouvindo. Ai, que bom. Só para também não me alongar, é só um agradecimento pelo Guaí. Falo que a minha história com o Guaí, eu nem sei quando começou, de repente eu já estava no Guaí. Foi algo que eu nem sei explicar, mas que mudou muito a minha trajetória na universidade, ainda vem mudando, que me trouxe uma perspectiva nova dentro do curso que eu também não me via muito encaixado nas áreas onde era apresentável pela agronomia, quando eu me deparo com a agroecologia. Está sendo um desafio ser coordenador do grupo virtual, visto que eu sou uma pessoa muito de atividade, muito que gosta de estar pessoalmente, mas assim, eu espero que logo a gente possa voltar com essas atividades. Eu espero muito poder participar todas as atividades que antes tinham do Guaí, os comboios, que todos ficam mais fortalecidos, CBAs, enfim. Desejo vida longa pro Guaí, que a gente possa fazer muito ainda, e nos próximos 10 anos a gente está contando o que mudou para a gente também. Sim. Vai contar. Irene, vai ter CBA 2022? Boa pergunta. Esperamos que sim, então torcendo para ter. Estou esperando que não, Leila, para falar a verdade. Estou achando que é melhor deixar para 2023. Para articular melhor, né? Não, foi uma luta a gente desencontrar
o CBA do Congresso Latino-Americano, né? Ah, tá. E 2023 é o latino-americano, 2022 é o latino-americano, a não ser que combine com a SOCLA. E faça aí, junto, né? Passa separado. Aí a SOCLA passa para 23 e o CBA fica em 22. Fazer junto deu muito trabalho. É mais complexo. É mais complexo. Lá em Brasília foi muito complicado. Mas vamos ver. O pessoal está começando a conversar. Ô, pessoal, ó, excelente noite aqui junto com vocês, né? Ficamos muito felizes de ter a presença da celebração. O bolo está aqui, só não vai dar para compartilhar. Quero pedaço. Tá? Parabéns todo mundo. Só que virtual, né? Parabéns para todos nós. E muito obrigada, Irene, aí, que a gente tenha boas energias aí com o comboio, com os núcleos de agroecologia, né? E que a gente possa semear sementes muito boas, mesmo com resistência, né? Aquelas sementes que resistem mesmo, e que a nossa Maiti, a fazendinha, um dia vai vingar, né, Walter? A Maiti, que é os milhos rezados. Oh, que lindo. Significa milhos rezados, tá? Que lindo. Parabéns demais, gente. E vamos fazer o comboio, nem que seja virtual, viu, Lucas? Se a gente não conseguir, vamos fazer virtual mesmo ano que vem. Se Deus quiser. Tudo de bom, pessoal. Um abraço. Beijo. Tudo de bom. Boas energias a todos e todas. Pessoal, obrigada. Muito bom. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Foi ótimo. Boa noite. Boa noite.